Você lê a proposta, relê, olha para o teto, volta para a proposta e a folha continua em branco. Não é falta de inteligência, não é falta de conhecimento, é falta de um ponto de partida claro. E quando você não sabe por onde começa, sua cabeça vai gerando um ruído. Será que eu entendi o tema? E se eu sair pela tangente? Por onde eu começo a introdução? E se eu travar e não conseguir terminar? Esse ruído todo acontece antes de você escrever uma única linha. E esse vídeo é sobre isso, sobre como sair desse estado de paralisia e entrar em movimento, com qualquer tema que aparecer na sua frente. Bem? Eu me chamo Ana Cristina, eu sou professora de língua portuguesa já há 30 anos, corrijo redações de concurso público há décadas e trabalhei na elaboração e correção de provas discursivas. São 30 anos olhando para as redações que começam bem e para aquelas redações que não chegam a lugar nenhum. E eu sei exatamente o que separa essas duas. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a forma como você se relaciona com a folha em branco. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo assim que vai parecer simples demais para ser verdade. Mas o problema do travamento não está no tema. Quando um candidato trava diante de uma proposta de redação, ele normalmente acredita que o problema é que ele não sabe o suficiente sobre aquele assunto. E aí ele pensa, se eu soubesse mais sobre esse tema, eu saberia o que eu escrever. Mas isso não é verdade. Eu já vi candidatos com domínio técnico profundo sobre um tema entregarem redações completamente desorientadas. E eu já vi candidatos que não sabiam quase nada sobre o tema e que acabam entregando textos estruturados, coerentes e bem pontuados. A diferença não é conteúdo, é processo. E quem trava é quem tenta escrever sem saber para onde está indo. É como sair de carro sem destino e esperar chegar em algum lugar específico. A folha em branco, ela não é o seu problema. O problema é tentar enfrentar a folha antes de ter o mapa. O candidato que improvisa na redação, ele gasta os primeiros 20 minutos da prova em pânico. Candidato que tem método, gasta esses 20 minutos escrevendo. No final, um entrega um texto que deu voltas sem concluir e o outro entrega um texto que foi, chegou e voltou com clareza. Não é uma questão de talento, é uma questão de ter um processo que funciona antes de a caneta tocar o papel. Qual é esse processo? Começa em um lugar que a maioria dos candidatos ignora completamente: o comando da questão. Mas antes de chegar lá, eu preciso endereçar algo que está por baixo do travamento. Existe uma crença assim muito comum entre os concurseiros que diz o seguinte: para escrever bem, eu preciso ser bom em português. Ortografia, concordância, vocabulário rico, construções elaboradas. E isso cria uma segunda camada de bloqueio. O candidato trava na folha em branco e ainda se culpa por isso, como se fosse uma limitação assim intrínseca dele. Mas não é. Você não precisa ser bom em português para escrever uma redação competitiva. Você precisa de uma estrutura. Um texto bem estruturado, com um vocabulário adequado, pontua muito mais do que um texto com uma escrita rebuscada sem organização. Então, assim, a banca não está procurando o candidato mais literário. Ela está procurando o candidato que entendeu o que foi pedido e respondeu de forma clara, completa e organizada. E isso está no alcance de qualquer pessoa que aprenda o processo. Então, antes de pensar no que escrever, você lê o comando, devagar, com atenção. O comando da questão é um mapa que a banca deixou para você. Dentro dele estão todas as informações que você precisa para estruturar o texto antes de escrever uma única palavra. Tem candidato que lê o texto base, acha que entendeu o tema e aí já começa a redigir. Esse é um dos erros mais caros que existem numa prova discursiva. Porque o texto base, ele existe para contextualizar, ele orienta a sua visão sobre o tema. Mas o texto que você precisa escrever não é um resumo do texto base, não é uma continuação desse texto base, é um texto dissertativo com tema, tese, argumentos próprios, orientado pelo comando. Então, o primeiro movimento é sempre o mesmo. Leia o texto base para você entender o recorte do tema.
Depois você vai para o comando para saber aquilo que a banca quer. Aí vem o segundo movimento, que é identificar o tema exato. E aqui tem uma armadilha que pega muita gente. O tema que a banca quer não é necessariamente o assunto geral do texto base. É o recorte específico que o comando indica. Então, muitas vezes, a banca escreve o tema assim, em caixa alta, depois do trecho, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Então, assim, quando isso aparece, você copia mentalmente esse tema, palavra por palavra. É exatamente sobre ele que você vai escrever. Temas genéricos, eles são uma armadilha. Se a proposta fala sobre tráfico de drogas e pede especificamente a atuação de uma instituição no combate ao tráfico nas rodovias, você não pode escrever sobre tráfico de drogas no Brasil em geral. O recorte é outro. Escrever sobre o assunto certo do jeito errado é fuga do tema. E fuga do tema custa pontos, às vezes custa a prova inteira. Existe uma frase que eu repito sempre para os meus alunos: tema errado, texto inteiro comprometido. Não importa o quanto você escreva, não importa o quanto o texto seja bem escrito, se o tema que você abordou não é o tema que a banca pediu, o esforço vai na direção errada. Por isso, a identificação do tema assim, não é um detalhe, é o passa zero. Antes da tese, antes dos argumentos, antes da introdução, antes de tudo. Aí, com o tema identificado, você parte para o terceiro movimento, que é localizar os aspectos obrigatórios. Os aspectos obrigatórios são os tópicos que a banca determina que você aborde no texto. Eles aparecem no comando com expressões como: ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos, ou seu texto deve contemplar. Cada item listado depois disso é obrigatório, não é uma sugestão, não é um exemplo, é obrigação de cobertura. Esse ponto é crítico porque a nota da redação discursiva ela é distribuída por tópico. Se você abordou 2 aspectos e esqueceu o terceiro, você já perdeu a pontuação referente àquele aspecto. Não tem compensação. Texto bonito não cobre aspecto esquecido. Então, o erro mais comum que eu vejo aqui é o candidato perceber que 2 aspectos são parecidos e decidir juntar num único parágrafo, como se fosse um único argumento. Parece à primeira vista eficiente, mas na prática é ponto perdido. A banca avalia os aspectos de forma separada. Se você juntou 2 em um, ela vai considerar que um foi superficial ou que o outro foi esquecido. Então, um aspecto, um parágrafo. Essa é a regra. Depois, quarto movimento, formular a tese. E aqui é onde muita gente gasta energia desnecessária. Porque sai tentando criar uma tese original, criativa, diferente das outras. E não é isso que a prova policial pede. Nas provas discursivas do padrão Sebrasp, a tese ela já está embutida na proposta. A banca já direciona o seu posicionamento. Você não precisa criar uma posição. Você precisa identificar qual é a posição que a banca espera que você defenda com base nos aspectos que ela já listou. Então, a pergunta que resolve isso é simples. O que todos os aspectos obrigatórios têm em comum? Qual é o ponto de chegada que os 3 aspectos juntos estão indicando? Quando você responde a isso em uma frase objetiva, você tem a tese. Tese boa é a tese que aborda todos os aspectos sem antecipá-los. Ela define a direção do texto sem entregar o conteúdo dos parágrafos. Então, uma frase direta, sem floreio. Eu costumo dizer para os meus alunos que a tese da prova policial ela não é criativa, ela até é correta. Criatividade aqui pode até ser um problema e não um diferencial. Então, a banca sabe o que quer que você defenda. Então, seu trabalho é identificar isso e não inventar uma posição nova. Então, quando o aluno entende isso, o pânico da tese vai embora. Porque, de repente, não é mais uma criação, é uma descoberta. Você está decifrando o comando e não produzindo do zero. E aí, a gente vai para o quinto movimento. Montar o esqueleto antes de escrever. Já tem o tema, a tese, os argumentos mapeados. Agora você organiza tudo isso numa estrutura antes de redigir qualquer parágrafo. Isso é o esqueleto. A divisão do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a base de um texto dissertativo, com o conteúdo de cada parte já definido. Na introdução, você vai apresentar o tema e anunciar a sua tese. Um parágrafo ou 2 parágrafos se forem curtos, sempre de forma objetiva, sem história, sem dado de impacto, sem curiosidade histórica,
A função da introdução é técnica, você vai dizer o que o texto vai falar e qual a posição que você vai defender. Depois vem o desenvolvimento, aí vai conter um parágrafo por aspecto obrigatório. Se a proposta te deu 3 aspectos obrigatórios, você então vai desenvolver em 3 parágrafos. Cada parágrafo vai abrir com uma afirmação relacionada àquele argumento, depois você vai desenvolver com 2 ou 3 frases e fechar aquele parágrafo com uma ideia central. E por último vem a conclusão. E a conclusão ela vai depender do tipo de aspecto obrigatório. Por exemplo, se dentro dos 3 aspectos todos forem analíticos, todos precisarem de uma argumentação, a conclusão vai só retomar a tese, vai sintetizar o raciocínio. Mas se tem algum aspecto, sobretudo o terceiro, que pede ações, medidas ou propostas de intervenção, aí você pode migrar esse aspecto obrigatório para a conclusão. E aí você fecha o texto com bastante força, porque uma proposta de ação, ela fecha o texto com raciocínio, ela não só encerra o texto, mas ela traz uma questão prática. E aí, com o esqueleto pronto, você começa a escrever. E aí você escreve com segurança, porque cada parágrafo já tem assim, um destino definido, né? Não tem surpresa, assim, não tem travamento. Não tem aquele momento no meio do texto em que você percebe que não sabe como é que vai terminar o que você começou. Agora, deixa eu te mostrar como isso funciona com um tema real. Pega uma proposta da PRF lá de 2021. O tema, a inovação legislativa como instrumento para a redução dos acidentes de transporte terrestre. Quais são os aspectos obrigatórios? O impacto da previsão dos crimes de trânsito, o impacto da lei seca e as ações para a redução dos acidentes. Então aí você lê o texto base e percebe que ele fala sobre a evolução dos óbitos por acidentes de trânsito ao longo dos anos, menciona as mudanças na legislação, contextualiza. E aí você vai usar isso como pano de fundo e não como conteúdo. O tema, então, identificado. A inovação legislativa como instrumento de redução dos acidentes. Ele é específico, é direto, é exatamente o que está no comando. E depois vem os aspectos que você mapeou. Tem que falar dos crimes de trânsito, tem que falar da lei seca e tem que falar de ações. 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento. E aí observe que o terceiro aspecto ele pede ações. Então, você pode deixar esse aspecto para ser trabalhado na conclusão e não no desenvolvimento. Qual é a tese, então? A inovação legislativa, por meio da tipificação dos crimes de trânsito e da lei seca, contribuiu para a redução dos acidentes de transporte terrestre, mas o enfrentamento pleno do problema exige a adoção de medidas complementares integradas. Então você já tem aí tese, tema, argumentos, vem o esqueleto. O que você faz na introdução? Contextualiza o problema dos acidentes de trânsito e coloca sua tese sobre o papel da inovação legislativa. Depois, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai falar do impacto da tipificação dos crimes de trânsito na redução dos acidentes. E aí, no segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai falar do impacto da lei seca no comportamento dos condutores e também nas estatísticas de acidente. E na conclusão, você vai usar o terceiro aspecto, vai falar das ações integradas para o enfrentamento do problema. E aí você vai retomar a tese. Pronto! 5 movimentos, menos de 5 minutos, seu texto está completamente planejado antes de você escrever a primeira linha. Se você quiser treinar esse processo com mais de 50 temas reais de concursos policiais, com um método estruturado e um agente de inteligência artificial treinado para validar seu esqueleto antes de escrever o texto, o GPS da Redação Policial está na descrição. É uma ferramenta que eu desenvolvi especificamente para quem quer sair da teoria e entrar em prática com o método. O link está aqui na descrição. Agora, um ponto que eu preciso fazer antes de encerrar, porque ele resolve uma objeção que aparece sempre. Mas se o tema cair em uma área que eu não domino? Esse é um medo que mais paralisa os candidatos. E ele parte de uma premissa errada, de que a nota da redação está no seu conhecimento sobre o tema. E não está. A nota está na sua capacidade de ler a proposta, de identificar aquilo que a banca quer, de montar a estrutura certa e de desenvolver os aspectos obrigatórios de forma organizada e coesa. Você até pode não saber muita coisa sobre um tema específico e ainda assim entregar um texto competitivo
se essa estrutura for correta, se os seus argumentos forem consistentes com os aspectos que a banca pediu. O que o método faz é exatamente isso. Ele vai te dar um processo que funciona, independente do tema. Você não está memorizando o conteúdo, você está aprendendo a decifrar o comando da banca e a transformar os aspectos em texto. É por isso que eu digo, não é o quanto você se esforça, é ter a estratégia certa. Você pode estudar redação por meses, tentando escrever textos bonitos, mais ricos em vocabulário, mais elaborados. Isso pode melhorar a sua escrita, mas não vai resolver o travamento. O travamento se resolve com o processo, e o processo começa antes da escrita. Para fechar, vamos aos 5 movimentos. 1. Leia o texto base como contexto, não como conteúdo. 2. Identifique o tema exato no comando, palavra por palavra. 3. Vá mapeando os aspectos históricos e trate cada um como obrigatório mesmo. 4. Formule a tese identificando o que a banca quer que você defenda. Não crie uma posição aí do zero. E 5. Monte o esqueleto completo antes de escrever qualquer parágrafo. Com esse processo assim rodando, a folha em branco deixa de ser uma ameaça, porque você chega a ela com um mapa pronto. O GPS da redação policial está na descrição. Nós temos aulas, apostila, banco de temas reais e um agente de IA treinado no método para você treinar no ritmo que você precisa. Se você quer sair do improviso de vez, é por ali.